Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, vou estar aí dando início a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero passar para vocês a continuação do livro, que eu estou lendo, de Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje o tópico que eu irei passar para vocês se diz as 7 trombetas. Vou falar um pouquinho com vocês sobre esse tópico, para que todos venham a entender o que quer dizer as 7 trombetas. Espero que gostem da leitura e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê o entendimento para que venhamos a entender a esse tópico, amém? Então eu vou dar início à leitura. As 7 trombetas. Imagine que você está no trânsito, em um engarrafamento. De repente você presencia o guarda à sua frente erguer alto uma das mãos e com outra usar um apito. Todos os carros param e se ouve cada vez mais próximo um som de sirene. Então você vê no espelho retrovisor um veículo grande, branco, na frente com a inscrição ambulância, em letras vermelhas. Os condutores entendem que o sinal sonoro indica que precisam afastar seus carros para dar passagem à ambulância. Os sinais sonoros expressam urgência e requer uma atitude para com os acontecimentos que alertam. Da mesma forma, no Apocalipse, estão descritos de forma simbólica estes sinais sonoros, as 7 trombetas, que são profecias sobre acontecimento da história mundial, os quais alertam sobre a proximidade da vinda de Cristo. Esses eventos preditos, exceto o último, se cumpriram todo ao longo da história, desde que o Apocalipse foi escrito há quase 2000 anos. Os sinais sonoros de Deus, as profecias, requerem de nós uma reação imediata. Preparem-se para a vinda de Jesus Cristo. Falta agora apenas ressoar a última trombeta. Quando os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. Vamos ver, meus irmãos, o que diz no livro de 1 Coríntios referente a esse tópico. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que nos fala assim, Em um momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta, pois a trombeta soara, e os mortos serão levantados incorruptíveis, e nós seremos mudados. E todos juntos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que nos diz. 1 Tessalonicenses.
capítulo 4, versículo 17. Nos diz assim: Depois, nós, os viventes, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, né, meus irmãos? E dessa esperança que trata esta lição. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, sobre o tópico As 7 Trombetas. O que representa as primeiras 6 trombetas do Apocalipse? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre esta pergunta. O que representam as primeiras 6 trombetas do Apocalipse? No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, nos fala assim, ó. E quando ele abriu o 7º selo, houve do céu um silêncio por cerca de meia hora. E depois, no versículo 9, 21. Capítulo 9, versículo 21. E não se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas práticas espíritas, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Por quê? Porque quando for tocado a última trombeta, em que serão chamados a todos, né, para o julgamento, então de nada nós não devemos nos arrepender. Por quê? Porque nós tivemos todo o tempo para aprendermos, para nos corrigirmos e para procurarmos a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então, relacionado a essa pergunta, o que representam as primeiras 6 trombetas? A primeira trombeta, o que ela representa? A terra foi afetada. A segunda trombeta, o mar foi atingido. A terceira trombeta, as águas se tornam amargosas. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas foram feridas. A quinta trombeta, tormento durante 5 meses. E a sexta trombeta, que representa tribulação durante a hora, o dia, o mês e o ano. Então, meus irmãos, nós devemos nos atentar a tudo isso. E mais uma vez eu digo para vocês, vamos continuar a nossa luta, o nosso propósito, procurar ver o que é certo e separar o que é errado, procurarmos nos corrigirmos, procurarmos desviarmos o máximo possível dos pecados, das nossas falhas, para que venhamos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, herdarmos a salvação. E que nosso fardo não seja muito pesado, que não venha nos envergonhar perante ao Criador, não é verdade? E continuando a leitura, as trombetas retratam eventos que impactam o povo de Deus desde os primeiros séculos da era cristã até a segunda vinda de Cristo. As 4
primeiras trombetas se concentram na desintegração do grande Império Romano Ocidental, pelas tribos dos povos bárbaros que preparam o caminho para a consolidação da Roma papal. A quinta e sexta trombeta, conforme é mencionada em Apocalipse, capítulo 9, no versículo 1 ao 21, apontam para eventos desencadeados pelo poder muçulmano, como a conquista de Constantinopla no século XV e a decadência do Império Otomano no século XIX. Então vamos ver no livro de Apocalipse o que nos diz o versículo 9 do capítulo 9 do versículo 1 ao 21, que nos fala assim, ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caíra do céu à terra, e foi-lhe dado a chave da cova do abismo. E ele abriu a cova do abismo e acendeu fumaça da cova, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol ficou obscurecido, também no ar, pela fumaça da cova. E do meio da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dada autoridade, a mesma autoridade que os escorpiões da terra têm. E foi-lhes dito que não fizessem dano a nenhuma da terra, nem qualquer coisa. Nenhuma qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. E foi concedido aos gafanhotos não que matassem, mas que fossem atormentados por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento causado por um escorpião, quando ataca um homem. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas de modo algum acharão e desejarão morrer. Mas a morte estará fugindo deles. Então, meus irmãos, dando uma paradinha aqui na leitura, isso aqui vai acontecer com quem não herdou o selo, a marcação, conforme eu disse no vídeo anterior, que será separado, com um selo na face, prescrevendo que aqueles que estão com o selo são os escolhidos por Deus. E os que ficarem, os que não obterem por este selo, que são as pessoas más, as pessoas que não respeitaram as leis, de Deus, esta é o que irão passar por tudo isso que aqui estou lendo, tá bom? E a semelhança dos gafanhotos pareciam cavalos, preparados para a batalha. E nas suas cabeças havia o que parecia ser coroas como de ouro. E seus rostos foram como rostos de homens, mas tinham cabelo como o cabelo das mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o som das suas asas era um som de carros de muitos cavalos correndo à batalha. Também tem caudas e aguilhões como os escorpiões, e a sua autoridade para fazer dano aos homens por 5 meses está nas suas caudas. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, mas em grego ele tem o nome de Apolion. Um ai já passou, eis que vem mais 2 ais depois destas coisas. E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz do meio dos chifres do altar de ouro, diante de Deus.
dizer ao sexto anjo que tinha a trombeta: desata os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E foram desatados os 4 anjos que têm sido preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para matarem 1/3 dos homens. E o número do exército de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Houve o número deles. E é assim que eu vi os cavalos na visão, e os sentados neles tinham couraças de cor de fogo, e de azul jacinto, e de amarelo sulfurino, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morto 1/3 dos homens pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Pois a autoridade dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porque as suas caudas são como serpentes, e têm cabeças, e com estas fazem dano. Mas os demais homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependerão das obras das suas mãos, de modo a não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de madeira, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas práticas espíritas, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, meus irmãos, aqui eu passei uma prévia para vocês sobre a 5ª e a 6ª trombeta, que fala no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao 21. Então, por aqui já dá para nós termos uma ideia de como se sucederá isso na terra. E mais uma vez torno a dizer para vocês: busquem a salvação, busquem ao conhecimento, busquem o respeito às leis de Deus, para que todos nós não venhamos a fazer parte deste número de pessoas que vão sofrer aqui na terra. Por esse pequeno texto que aqui foi mencionado, já dá para nós termos uma noção em nossa cabeça, né, de como será feio, de como será cruel. Não é verdade? E continuando a leitura, o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta, que seria a trombeta final? O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19, vai nos dizer sobre isso. O que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Vamos ver o que nos diz aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e andaram a Deus e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos-te, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram furiosas, e veio o teu próprio furor e o tempo designado para os mortos serem julgados.
e para dar a recompensa aos teus escravos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para arruinar os que arruinaram a terra. E abriu-se o santuário do templo de Deus, que está no céu, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande saraivada. E para finalizar a leitura, a sétima trombeta anuncia que Deus passou a reinar. No versículo 18, afirma-se que as nações se enfureceram e que chegou o tempo da manifestação da ira de Deus, não apenas para recompensar seus servos, aqueles que herdaram o selo, na face, mas para destruir os que destroem a terra. É outra coisa, meus irmãos, que eu falo nos meus vídeos, das pessoas que tiram proveito, que são gananciosas, que enganam, que roubam, que se prostituem, todas as pessoas que cometem a maldade. Nas próprias Escrituras falam, que essas pessoas serão destruídas. E o que me surpreende muitas vezes é o simples fato dessas pessoas não terem temor à fúria de Jeová. Por qual razão? Porque o inimigo já conseguiu, de alguma forma, manipular a mente, a visão dessas pessoas. Ele conseguiu. Por isso que é bom sempre lermos a Bíblia, sempre estarmos nos alimentando com a palavra de Deus, para que não venhamos a ser também manipulados por Lúcifer. Uma expressão que se refere à corrupção moral, que fala aqui no capítulo 6, 12, em Gênesis. Assim, o anúncio da sétima trombeta corresponde ao último período que culmina com a segunda vinda de Cristo. Só para nós não ficarmos na dúvida, o que quer dizer em Gênesis, capítulo 6, versículo 12 ao 14, como foi aqui mencionado. Vamos ler? Só para nós não ficarmos perdidos, Como diz aqui, os que destroem a terra, uma expressão que se refere à corrupção moral. Vamos ver o que seria essa corrupção moral. Está em Gênesis, capítulo 6, versículo 12 ao 14, que nos fala assim, Deus viu, pois, a terra, e eis que estava arruinada, porque toda a carne havia arruinado seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os arruíno juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terá de cobri-la com alcatrão, por dentro e por fora. Então, o que quer dizer aqui? Que a terra, meus irmãos, ela já passou por uma corrupção moral, lá no começo. E teve o dilúvio. Acabou com todos, ficou somente a família de Noé e os animais na arca. Então agora com a segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? Esta será a última, não haverá mais outra punição. Esse vai ser o último. Por isso que vimos aqui na leitura de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 1 ao 21,
que será uma coisa muito grande, muito forte. Haverá muito tormento, muito sofrimento. E aqueles que herdarem o selo na face, esses serão dignos, merecedores da salvação e viverão na nova terra onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, mais morte, mais pranto. E viverá em uma terra em que será governada pelo Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Aí eu pergunto para vocês, de que lado vocês estão? Vocês estão do lado desse mundo carnal que nós vivemos, esse mundo de sofrimento, de aborrecimento? Ou o nosso propósito é nos redimirmos e buscarmos a nossa salvação? É uma batalha árdua, difícil, porque herdamos desde o começo o pecado. Então, nesse mundo carnal que nós vivemos, por que que eu digo que será difícil? Porque teremos que abrir mão de muitas coisas que desde quando aprendemos e nos damos como gente, já criamos uma dependência, já criamos um vício. Então, o que devemos fazer? Amenizarmos o máximo possível os nossos pecados. Amenizarmos. Para que venhamos no momento oportuno, no momento certo, termos a misericórdia de Cristo. Somente assim. Agora, se continuarmos a pecar, se continuarmos a errar, se continuarmos a ter temor a Cristo apenas da boca para fora e não dentro de nós, o que isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs? Muitos de nós dizemos assim que temos temor a Cristo, que seguimos a Cristo, que amamos a Cristo, mas da boca para fora. Dentro de nós, o que prevalece é o desejo do mundo carnal. É os péssimos costumes. Então não colocamos em prática o que aprendemos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aí para isso. Deus, ele é paciente, ele é misericordioso, ele é uma pessoa amorosa. Ele quer de volta o seu filho. Ele quer a sua salvação. Mas para isso, o que devemos fazer? Aprendermos, adquirirmos conhecimento e colocar em prática. Ele sabe que nós herdamos o pecado desde o início de Adão e Eva. Ele sabe que todos nós não somos perfeitos. Perfeito foi somente o seu Filho Jesus Cristo. Então ele sabe de tudo, ele sabe de nossos pensamentos, ele sabe de nossas atitudes. Não adianta nós colocarmos um pano em cima de nós e acharmos que o que vamos fazer ninguém vai ver. Ele vê. Então, se ele vê todas as coisas erradas que nós fizemos, que nós fazemos, com certeza ele também enxerga a minha luta, a sua luta, a nossa luta em procurarmos nos corrigirmos, em procurar nos redimirmos. É isso que ele enxerga e é isso que ele está dando esse tempo para todos nós, para que venhamos
a corrigir tudo isso, pois Ele quer a nossa salvação. Se Ele quisesse a nossa derrota, Ele já tinha acabado com tudo isso. Vocês não acham que Ele já tinha acabado com esse mundo todo? Mas não, Ele quer a nossa salvação. Se Cristo não se importasse com nós, você acha que Ele ia dar o seu Filho para morrer por nós na cruz? Você acha que Ele iria fazer isso? Ele tem um propósito. E Ele quer que vivemos esse propósito. Ele quer que coloquemos em prática este propósito. Então, meus irmãos, é isso que eu quero, nessa leitura de hoje, passar para todos vocês. Viva, coloque em prática o propósito de Cristo em vossas vidas. Lute, batalhe. Com certeza, a vitória vai ser grandiosa e valerá muito, muito. Toda luta, todo sofrimento que você venha a ter, a vitória vai valer muito. Amém? Meus irmãos, vou terminando a leitura por aqui. Para quem está acompanhando meus vídeos, eu quero agradecer, tá bom? Que Deus o abençoe, a você, irmão, a você, irmã. Para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que tenha gostado. Se você ainda não é membro do canal, eu te convido a você se inscrever, tá bom? Se inscrever aí no canal e venha fazer parte dessa família. E juntos, com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aprendendo cada vez mais e adquirindo cada vez mais conhecimento e herdando cada dia mais a nossa salvação. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.